Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas. Cidades destruídas, milhões de mortos, economias colapsadas. Mas do meio das cinzas emergia uma nova disputa. Não mais pelas armas, mas pelo poder da influência. Era o início da Guerra Fria. E os campos de batalha agora eram os acordos, os empréstimos, as reconstruções e os tratados econômicos. Dois gigantes com ideologias opostas, Estados Unidos e União Soviética, iniciavam uma nova guerra, silenciosa, mas estratégica. A guerra econômica pela alma do mundo. Neste cenário surgiram dois dos projetos mais ambiciosos do século XX. O Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos, e o Comecon, a resposta soviética. Muito além da economia, esses programas seriam os braços financeiros da disputa entre o capitalismo e o comunismo. Em junho de 1947, o secretário de Estado norte-americano George C. Marshall anunciou um plano ousado. Os Estados Unidos destinariam bilhões de dólares para ajudar na reconstrução da Europa Ocidental. A proposta era clara: oferecer dinheiro, suprimentos, alimentos, máquinas e tecnologias para restaurar a produção, reativar o comércio e recuperar a estabilidade social. Foram cerca de 13 bilhões de dólares investidos, algo como mais de 150 bilhões em valores atuais, principalmente em países como França, Reino Unido, Alemanha Ocidental, Itália e Países Baixos. As consequências foram imediatas: crescimento acelerado, industrialização renovada, aumento do emprego e uma onda de otimismo. Mas por trás da generosidade americana havia cálculo estratégico. O Plano Marshall não era apenas ajuda humanitária, era uma ferramenta para evitar que a miséria levasse os países europeus ao comunismo. Com o apoio econômico vinha a exigência de liberalização dos mercados, alinhamento político com os Estados Unidos e contenção da influência soviética. Para os americanos, era uma forma de garantir a paz por meio da prosperidade. Para os soviéticos, era imperialismo disfarçado. Em 1949, a União Soviética respondeu. Criou o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, uma aliança econômica entre os países do bloco socialista: Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental e, mais tarde, Cuba, Mongólia e Vietnã. A proposta soviética era oferecer solidariedade socialista, cooperação entre iguais, sem dominação capitalista e com base na ajuda recíproca. Na prática, porém, o Comecon funcionava como um sistema altamente centralizado e subordinado a Moscou. A URSS fornecia matérias-primas, petróleo e gás a preços preferenciais e, em troca, recebia produtos industrializados. Cada país tinha funções específicas na divisão econômica. Uns eram destinados à agricultura, outros à indústria pesada, outros à extração de minérios. Isso impedia o desenvolvimento autônomo. Ao contrário do Plano Marshall, que promoveu modernização tecnológica e acesso a mercados globais, o Comecon congelou os países socialistas em uma estrutura dependente da URSS. Era cooperação, sim, mas sob vigilância política e centralismo econômico. Qualquer tentativa de romper com o sistema, como ocorreu na Hungria em 1956 ou na Tchecoslováquia em 1968, era reprimida com tanques. A pergunta que pairava no ar era simples: estavam os Estados Unidos e a URSS ajudando ou dominando? Do lado ocidental, muitos viam no Plano Marshall a prova de uma nova era de cooperação internacional. Mas outros viam a perda de soberania, a submissão aos interesses americanos e o alinhamento obrigatório com a OTAN e o capitalismo. No bloco oriental, o Comecon promovia a retórica da solidariedade, mas, na prática, transformava os países em satélites da União Soviética, limitando suas escolhas políticas e econômicas. Essa disputa econômica moldou o mundo durante toda a Guerra Fria. A Alemanha Ocidental se industrializou rapidamente sob o Plano Marshall. A Alemanha Oriental, sobre o Comecon, ficou décadas atrás. A Itália e a França, beneficiadas pelos dólares americanos, evitaram revoluções comunistas em tempos de instabilidade. Já países como a Polônia e a Romênia viram seu crescimento limitado pela rigidez soviética. A Guerra Fria não foi apenas tanques e espiões. Foi uma batalha por corações, mercados e rotas comerciais. Foi travada com navios charregados de trigo, técnicos de engenharia, contratos e dívidas.
Era uma guerra em que ajudar significava quase sempre influenciar. E influenciar era sinônimo de controlar. No fim, tanto o Plano Marshall quanto o Comecon serviram como instrumentos de poder disfarçados de generosidade. Foram braços econômicos de um conflito ideológico global que por décadas dividiu o mundo em dois. E embora tenham reconstruído nações, também ergueram barreiras invisíveis que separaram povos, ideias e futuros possíveis.